não é a todo momento que a gente precisa ter o celular à nossa disposição, mas ter momentos específicos para que ele sirva como um assistente pedagógico. E aí sim, quando a gente está falando de uma assistência pedagógica, uma abordagem pedagógica com o uso do celular, a gente está dando momentos específicos dentro da sala de aula para que o aluno possa utilizar para fazer uma pesquisa, para poder enriquecer um debate, por exemplo, que estando em grupos também, ou então para estudar para uma prova, então até para estudar para um próprio seminário também, ele utilizar o celular ali para poder fazer algumas anotações e ampliar aquilo que está sendo estudado. Tá? Então, acredito muito na questão da educação digital, então ampliando isso mais uma cultura digital para o uso responsável do celular dentro da educação. Você sabe que lá no colégio nós temos um programa que chama Demais Unidos pelo Respeito. É um programa que a princípio, ele foi criado para um episódio ou para uma época que nós íamos fazer palestras sobre bullying nos colégios, né? Nas salas de aula. Outro tema relevante. Muito relevante. Sim. Então aí eu falei, vamos criar esse programa, Demais Unidos pelo Respeito, ele vai durar aqui 1 mês, talvez 2 meses. Pegamos a psicopedagoga para fazer palestras nas salas de aula. Legal. No fim das contas, ele acabou se tornando um programa permanente, né? E eu uso esse programa Demais Unidos pelo Respeito para falar várias coisas. Eu acho que a educação ela é uma parceria entre escola e família, né? Perfeito. Não cabe à escola, e eu deixo claro para os pais isso daí, a educação dos filhos. Né? A educação cabe à família, mas eu posso apontar para o pai e falar assim, pai, seu filho está falhando aqui, ó. O comportamento dentro de sala de aula não está dentro do esperado, dentro do que a escola espera. Assim como a administração do ensino cabe à escola, né? O pai contrata a escola para transmitir ensinamentos e cultura para o filho dele. Perfeito. E aí eu acho que também a família deve, né, auxiliar a escola, falar assim, ó, meu filho está com dificuldade em matemática. E aí o colégio, que é o gestor do ensino, pelo menos no Demais Educativo é assim que funciona, a gente vai pegar esse aluno, pega pela mão e nós vamos dar um reforço, enfim, a gente vai olhar com atenção. Mas o que eu digo aí, falando a questão do celular, é que o aluno ele vem pronto, deveria pelo menos vir pronto e ter essa ideia que o uso do celular é uma ferramenta, pelo menos dentro do colégio, deveria ser uma ferramenta pedagógica. Perfeito. Né? E não para ficar jogando, não para ficar consultando a rede social durante o horário de aula. Perfeito. Tá? Como eu digo, os meus exemplos, eu sempre uso assim, aqui em Indaiatuba nós temos uma avenida famosa que chama Avenida Presidente Kennedy. Perfeito. E eu sempre pergunto para os pais, eu falei assim, você pode andar 150 por hora na Avenida Presidente Kennedy? Os pais falam, não, eu não posso. Eu falei, não, você pode. O seu carro dá 150 por hora. Exato. E você pode, porque tem espaço. Eu falei, você não deve. E você sabe que se você passar do limite de velocidade, que é muito menos do que 150 km por hora, você vai tomar uma multa. E eu não preciso de um policial sentado no banco do passageiro para te inibir a não andar nessa velocidade. Exatamente. Né? Aliás, eu não preciso de um policial na Avenida Presidente Kennedy. Você vai andar no limite de velocidade, porque você sabe que você terá sanções. Exato. Né? Eu falei, por que o seu filho precisa que o professor tire o celular dele, que o professor chame a atenção dele toda hora, que o celular tem que ser retirado e colocado no corredor para que a mãe tenha que ir lá tirar o celular? Não, ele tem que saber que ele não pode ir, ponto. Exatamente. Né? O celular durante o horário de aula é proibido. Exato. Assim como é proibido uma série de coisas, né? Sim. O aluno não pode xingar, ele não pode desafiar, ele não pode xingar o professor, ele não pode xingar o colega de sala de aula. Exato. Né? É uma regra de convívio. Sim. Mas você sabe que nós fizemos uma outra, na verdade foi uma live com uma educadora, uma doutora em educação, e ela falou, eu te fiz um corte até no canal do YouTube aqui do colégio, e ela fala o seguinte, você veja, as crianças elas estão aprendendo a viver, né? Sim. Aprendendo a vida. Eu tenho um casal de filhos também, e os meus filhos são um pouco maiores, já estão saindo da escola, entrando na faculdade, e eu falo para eles, eu falo até pro meu filho mais velho, eu falo assim, ó, filho, até aqui o pai te ensinou aonde tinha que ir. Eu falei, até um tempo atrás, na verdade. Agora eu seguro sua mão e falo, ó, é melhor você ir por aqui do que não ir por lá. Eu falei, mas a decisão é sua. Né, o enfiar o dedo na tomada. Exatamente. Eu falei, agora eu estou soltando a sua mão para você seguir a sua vida. Eu falei, então, o tempo em que os alunos estão no colégio, eles estão sendo formados cultural e
educadamente também para uma vida social. Perfeito. Eu falei assim, e eles precisam entender que a regra tem que ser cumprida. Sim. Ah, mas eu não concordo. Então converse, a gente pode mudar a regra, mas desde que a regra é regra, ela tem que ser cumprida. Perfeito. O exemplo que eu dou para os pais é o seguinte, a escola é uma mini sociedade, né? Sim. Se você não pode fazer lá fora Uhum. algumas coisas, você vai ter sanção, ou sanções no caso, eu falei, dentro da escola é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então eu acho que o uso do celular deveria ser desse jeito. Não deveria nem ser assunto para ser discutido em lei, né? Sim. As famílias deveriam ter essa ciência, mostrar para os seus filhos que dentro da sala de aula só deveria ser usado o celular para assuntos pedagógicos com a autorização do professor. Exatamente. Eu tenho entendimento que dentro de sala de aula a maior patente é a do professor. Perfeito. Tá? Assim como na vida em sociedade, né? Sim. Você tem um ambiente com pessoas onde você tem a atuação da polícia, de Sim. repente num conflito, a polícia ela é uma autoridade policial. Exatamente. Né? Ah, eu posso não concordar, eu tenho mecanismos para discutir a atitude daquele policial. Sim. Né? Assim como tem mecanismos para discutir a atitude do professor, mas em princípio, a regra, o professor é a autoridade. Sim. Mas você veja, o que eu percebo também é que os próprios pais, eles acabam por descumprir essas regras. E o assunto foi assim, essa entrevistada, ela falou exatamente isso. Ela falou, os pais que deveriam ajudar o colégio nesse ensinamento, eles acabam mandando mensagem de WhatsApp pro filho durante o horário de aula. Pois Eles falam assim, filho... olha, a escola não deixa que você acesse o celular. Mas, 10h15 eu tô mandando. E aí, filho, o que você achou, tal? Tô indo pra loja, tal, posso te pegar à tarde. O filho tá em aula. Então, né? é um período de aula. O pai também não poderia. Ele deveria não incentivar, deixando de mandar mensagem. E aí eu recebo mensagem de pais falando assim, mas eu preciso falar com o meu filho. Eu falei assim, gente, a escola é a mesma desde o tempo lá de trás, onde não tinha celular. Exatamente. Eu falei, a sua mãe deixava você lá na frente da escola e vinha te pegar no final do dia. Se acontecesse alguma coisa, a secretaria ligaria para você. Exatamente. Né? Eu falei a mesma coisa, a escola está pronta para cuidar do seu filho com segurança. Essa falsa sensação de que eu tenho que ter informação imediata, ela não existe. Né? Não. Eu vou ter o controle. Não vai. Se acontecer alguma coisa com seu filho, a escola está lá para tomar as decisões. Exatamente. Você com o celular a quilômetros de distância do seu filho não vai conseguir fazer nada. Assim como acontece na educação infantil, né? Que você, por exemplo, eu tenho meu filho Joaquim que estuda lá, eu deixo ele lá confiando nas pessoas que estão lá. Não preciso ficar mandando mensagem para ele. Uma que ele não tem celular. Entendeu? Então é a mesma sistemática. Exatamente, acaba atrapalhando, né? Sim. E todas as escolas elas estão aptas claro. a cuidar do filho, a ministrar as aulas, a escola está preparada, né? Para receber o filho com... Ela não é só o professor, a escola tem toda uma estrutura, uma estrutura de funcionários atrás Perfeito. Para cuidar dos seus filhos. Mas vamos falar sobre você aqui, a sua expertise em sala de aula. Você se apresentou como formador de professores, mas você é professor também ou só é formador de professor? Não, eu sou professor também, porque tem que ter conhecimento de causa, né? Então, mas isso é uma coisa que até colegas professores também, né, que são formadores de outros professores, a gente sai da sala de aula, às vezes, por alguns períodos específicos, mas a sala de aula não sai de dentro da gente. E para ter conhecimento de causa, né, a gente precisa, de fato, estar com os alunos, saber o que está acontecendo, para realmente, a gente sempre brinca, né? Tem muitos professores, colegas também, falam assim, a gente vê uma palestra, às vezes, de um especialista, não sei da onde, mas ele nunca deu aula no 6º ano, ele não sabe o que acontece, né? Então, assim, a gente tá sempre... Eu procuro sempre estar envolvido com os alunos, mas, assim, até respondendo sua pergunta, que áreas que eu dou aula? Bom, hoje, atualmente, estou dando aula de maker e robótica, e também eu chamo de cultura digital, né? Que são o envolvimento de todas essas inteligências artificiais com os alunos, né? Então, por exemplo, como que o aluno pode utilizar o celular de uma maneira responsável, como que ele pode utilizar o ChatGPT, e também a questão do maker e da robótica, onde eu trabalho a parte de criatividade com os alunos. No ensino superior, né, eu atuo mais nas áreas técnicas, né, engenharia de produção, logística, já dei aula na engenharia civil também, né, com temas mais voltados para a de comunicação, gestão em marketing, inteligência de mercado. Então, eu sou bastante versátil, tanto na graduação quanto na pós-graduação com os alunos.